3 coisas que eu aprendi organizando a maratona de Sorocaba. Gente, é isso. Vou contar para vocês hoje 3 coisas que eu aprendi organizando uma corrida de rua. Então, deixa seu like, curte, este vídeo, os demais vídeos que nós temos aqui no canal da Move. Para você que não viu a maratona de Sorocaba, nós temos um vídeo aqui mostrando um pouquinho ali de como foi a maratona de Sorocaba. Não corremos, não estava ali correndo no percurso porque eu estava trabalhando no evento, na prova, para que tudo saísse bonitinho. Tínhamos lá Stephanie, Lucas e Eduardo brilhantemente trabalhando, atendendo, servindo aos nossos atletas, um sucesso absoluto, muito legal, foi muito bacana curtir ali uma prova em casa, desafiadora, 21, 42 quilômetros, 10, 5, 4 provas num dia só. Esse é um grande desafio. E aqui eu quero contar um pouquinho para vocês dessas 3 coisas que eu aprendi participando da organização da Maratona de Sorocaba. Primeiro, é importante que vocês saibam o seguinte: como que eu fui parar na organização da maratona? Na verdade, eu fui exercer um direito meu como treinador, como dono da assessoria, como consumidor. Você também, você consome um produto, um serviço, que é a maratona. Então você tem lá uma experiência desde o momento que você vê um anúncio da prova até o momento que você recebe o resultado após cruzar a linha de chegada da prova. Então você é um consumidor. Assim, eu também fui atrás do organizador da prova, que é o Tony Mukinika, que muitos conhecem lá da Proesp. E eu chamei ele para uma conversa aqui nesta mesa que eu estou conversando com vocês. E queria saber detalhes sobre o evento deste ano, porque já tinha promessas do evento, que seria uma maratona internacional, que teria isso, aquilo. E eu queria saber o quanto aquilo tudo realmente iria acontecer. Então foi o primeiro contato e foi aí que as coisas desenrolaram e eu acabei entrando na gestão da prova. Um dos principais pontos que eu cobrei e que de fato aconteceram era a aferição dos 21 e dos 42 quilômetros. Então eu quero que você que participou da prova, que participou dos 21 e dos 42 quilômetros, coloque aqui para mim se no seu Garmin de fato minimamente atingiu os 21.097 metros ou na maratona os 42.195 metros. Tem que ter dado sempre acima desse valor, não 43 quilômetros, isso não vai dar. Pode dar lá 42.300 quilômetros, 300 metros, 42.400, talvez porque se abriu um pouquinho mais, mas não vai dar menos do que 42.195 metros e não menos do que 21.097 metros, tá bom? Coloquem para mim. Mas falando das coisas que eu aprendi, é o seguinte: como eu entrei praticamente ali na reta final de uma prova como essa, então a gente entrou ali em meados, no meio do meio de agosto em diante, então praticamente 3 meses até a realização da prova, a gente já tinha percurso definido, ele foi só aferido com a minha presença, então eu participei da avaliação, da aferição, exigi, mas o percurso já estava definido, então o aferidor ele veio para que a gente validasse o que o Tony tinha em mente, tinha projetado, foi feita essa validação. Então, percurso já tinha muita coisa definida, a gente só fez ali alguns ajustes para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Eu posso falar para vocês aqui, uma das coisas principais que eu aprendi é o seguinte: num evento como este de corrida de rua, que pode ser tão grande, planejamento é fundamental. E este planejamento, ele tem que ter algumas figuras envolvidas e que são extremamente importantes para o evento, para que o evento aconteça e aconteça bem. No planejamento, tem que estar envolvido prefeitura,
prefeitura, e aí eu falo para vocês, não é só a presença do prefeito, aqui o prefeito foi ativo. Prefeitura, órgão de trânsito local, URBS. Aqui no caso a gente teve um pontinho lá no final dos 21, no final da marginal, quem fez os 21 e os 42, que acabamos envolvendo a CCR, que é a concessionária que administra, que tem a concessão da Raposo Tavares. E eu entrei em contato pessoal com eles, né? E eles participaram efetivamente também ali, mesmo não sendo da gestão deles aquele finalzinho da marginal. E eles participaram, foi muito legal isso. Então, obrigado CCR aqui publicamente. Então, esse planejamento, gente, é fundamental para que uma corrida de rua aconteça, envolvendo prefeitura, URBS, aqui no caso de Sorocaba, mas o agente de trânsito, envolvendo Federação Paulista. Gente, por quê? Porque o regulamento da competição, da prova que vocês vão participar, tem que estar ali carimbado, ter a chancela da Federação Paulista de Atletismo, né? E a gente tem que ter uma equipe gigantesca, não só pré, mas durante prova. Então tem que ter um trabalho de equipe ali, envolvendo gestores de pontos de hidratação, gestores de estrutura, né, do dia do evento ali, que tem que ter um gestor para poder da cronometragem com a premiação. Tem que ter uma série de pessoas trabalhando, uma equipe ali muito bem integrada para que o evento saia redondinho e não fique devendo em nada no dia para vocês. Então, gente, planejamento é fundamental para que a gente tenha esse evento. Então, isso eu aprendi, posso falar para vocês aqui que foi uma experiência nova, eu não sabia de tudo que ia acontecer no dia, né? Não sabia assim de como é o dia a dia ali, né? Fechamento de trânsito, colocação das placas, e aqui eu fiz todas as placas, né, de quilometragem, de indicação de trânsito. Então, se você, por exemplo, falou assim, eu corri os 10, mas eu não vi uma placa de retorno dos 10. Vou falar para você, talvez você não tenha visto por algum motivo. Alguém estava na sua frente, você estava desatento, mas eu fui lá e coloquei a placa, todas essas placas que vocês passaram de quilometragem de 3 em 3 quilômetros, seja nos 10, nos 21, na maratona, tinha placa de sinalização de 3 em 3 quilômetros, para que você soubesse que ali era o quilômetro 3, o 6, o 9 e assim por diante. Para quem estava no 10, era o 3, o 6 e o 9. Essas placas de quilometragem, eu participei efetivamente da elaboração delas, da aprovação delas e da colocação delas no ponto do percurso que vocês passaram. Então eu fui lá e eu coloquei elas durante a madrugada enquanto vocês estavam lá dormindo, tá? Então eu posso dizer para vocês que todas essas placas de sinalização, elas existiam. Se você não viu, infelizmente foi provavelmente por algum motivo, alguém entrou na sua frente ou você não estava atento, mas elas existiam, tá bom? Coisas a segunda coisa que eu considero aqui extremamente importante, né, para a gente poder fazer um evento, né, e uma coisa aqui que quando eu fui conversar com o organizador, era uma das minhas necessidades como consumidor. Então eu vejo que o organizador, ele precisa entender o cliente, entender o corredor, ele precisa ouvir. E uma das coisas que a gente já tomou providência, fechando agora a prova, hoje você está vendo esse vídeo, dia 2, daqui a pouco tem Jogo do Brasil. Uma das coisas que a gente já providenciou, e se você fez inscrição pelo Ticket Sports, você deve ter recebido ontem, dia 1º, no final da tarde para a noite, um e-mail para que você avaliasse a Maratona de Sorocaba. Esse e-mail as respostas estão aqui na minha frente. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, são 20h52 do dia 1º, nós já temos 120 respostas do formulário de avaliação da maratona. Então nós estamos, eu não sei se outras organizações
de provas, outros organizadores fazem isso, mas nós estamos fazendo isso aqui em Sorocaba, estamos ouvindo você. Então você está recebendo no seu e-mail, se não tiver, você vai lá no spam, temos 19 questões para você responder, avaliando ali os principais pontos da prova, para que você fale para a gente o que estava bom, o que não estava bom e o que precisa ser melhorado numa próxima oportunidade na Maratona de Sorocaba. Então nós estamos ouvindo você, cliente, e ouvir o cliente é uma das grandes lições que eu trago, né, deste evento, né? Lógico, eu tenho isso como premissa, mas é uma das coisas que a gente precisa ouvir. Muitas vezes uma ideia que o organizador tem, talvez ele acha fantástico, maravilhosa a ideia, mas a hora que ele põe em funcionamento não funciona. As pessoas não gostaram, não é isso que as pessoas queriam. Então não é melhor a gente ouvir você, né, vocês, corredores e corredoras, do que a gente pegar e ficar tirando as coisas da nossa cabeça? É melhor ouvir, né? É muito bom ouvir os outros. E daí a gente vai colocar na prova, de fato, aquilo que vai te satisfazer. É muito mais assertivo, gastamos menos dinheiro, né? Vamos ser mais objetivos. Muitas vezes vamos evitar gastar dinheiro e vamos satisfazer você com aquilo que você de fato vai consumir, daquilo de fato que vai ser importante para vocês. E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte, que pelo que eu já estou vendo aqui, tem coisas que a gente já deve mudar para uma próxima oportunidade. Lógico que se eu tiver na próxima oportunidade, tem coisas que a gente vai mudar sim, com certeza, tá bom? E uma das premissas que eu tenho aqui desde o momento que eu vim conversar com o Tony da Proesp é que o básico, gente, e eu posso falar para você, a gente não está tendo reclamação nenhuma de horário da largada da prova, pouquíssimas queixas com relação ao percurso da prova em si, o percurso, pouquíssimas queixas com relação a pontos de hidratação, pouquíssimas, tá? Talvez tenha uma ou outra coisa que a gente precisa ali melhorar, mas por quê? Porque eu entendo que isso é o básico, e o básico bem feito, ele funciona, as pessoas não vão nem perceber. Então a gente, como o horário da largada é um ponto crítico, né, a gente não pode atrasar. Se você prometeu que você vai largar às 5h30, larga às 5h30. Se você prometeu que vai fazer a largada dos 10 e dos 5 às 5h40, faz às 5h40. Se tem que ter prova de 5 e 10 no mesmo dia da maratona, da meia maratona, é outra questão. Porém, o básico que a gente coloca lá no regulamento, né, as pessoas esperam que isso seja cumprido. Então, uma grande lição que eu tenho aqui da maratona é que se a gente fizer o básico bem feito, a gente entrega uma prova redondinha, satisfatória para você, corredor e corredora. Recapitulando, planejamento é fundamental para qualquer coisa. Essa é uma das coisas que eu aprendi aqui, que dá para ser melhorado muito. Posso falar para vocês que a maratona melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada. Entender o consumidor, o cliente, o corredor e fazer o básico bem feito. As 3 lições que eu levo da organização da Maratona de Sorocaba. Agora, você que estava presente, você que participou aqui da maratona, seja qual for a prova, vem aqui nos comentários e me fala se as minhas lições, os meus aprendizados com a maratona estão de acordo aí com o que você também pensa. Valeu? Tchau!